Bom, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o gênero conto. Meu nome é professora Vitória e hoje vamos iniciar mais uma aula. Para iniciarmos esse momento, você sabe diferenciar fábulas e conto? Você já leram algum conto? Qual seria? Pensa aí. A gente sempre, ao longo da nossa infância, sempre ouviu vários contos. E hoje a gente vai trabalhar esse gênero. O que é um conto? Um conto é um texto curto, em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, O conto tem poucos personagens, poucos locais, pois como é uma história bem curta, não é possível incluir tantos lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, populares, realistas, fantásticos, de terror, de humor, infantis, que é o que a gente mais ouve, Os contos de fadas, que a gente também vê muito, e os psicológicos. Vamos ver algumas características do conto. As características dele são espaço delimitado, tempo marcado, presença de narrador, poucos personagens e o enredo. O que seria um espaço delimitado? Ou seja, é o local onde desenvolve aquela história, como uma determinada casa, uma praça, um parque. Isso acontece porque o conto, como eu já disse, é uma história curta, uma história breve, e não é possível incluir vários espaços. Vamos lá, agora vamos saber o que é o tempo marcado. O tempo do conto, ele é marcado, isso quer dizer que é possível saber em que momento aquela história está acontecendo. Então, ele pode ser tanto cronológico, que é quando as coisas acontecem normalmente, ou seja, questão de horas, dias, anos, e tem um conto psicológico, que é quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou daquele personagem que se encontra no conto. E aí, vamos agora saber o que é o narrador, A história do conto ele é contada pelo narrador. Ele pode ser narrador observador, ou seja, aquele que conhece a história, mas não participa dela. O narrador personagem, aquele que além de estar narrando a história, também é um dos personagens. E tem o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Vamos lá para os personagens. O conto contém poucos personagens, porque, como já disse, sempre a gente está relembrando, que é uma história curta, é um texto breve, não é possível incluir tantas pessoas, mas os personagens eles tanto podem ser principais, ou seja, aqueles que se destacam mais na história, ou secundários, que assim aparecem de vez em quando, não sobressai muito naquela história. O que seria um enredo? O conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ou seja, é aquele momento que a história está ali, a gente está contando, e acontece alguma coisa, Ou seja, o conto o enredo ele pode ser linear, quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, a apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, o clímax e solução, e para finalizar o desfecho, Ou ele também não precisa ser assim, ele pode ser não linear, quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela solução ou os acontecimentos que são narrados ao longo do conto. Agora, nesse momento, a gente vai observar a estrutura do conto, O conto ele tem introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ou seja, o que seria a introdução? Seria o momento inicial da história, ou seja, uma breve apresentação do espaço, do tempo, dos personagens, do enredo.
O desenvolvimento é o que vai se desenrolando ao contar da história. Ou seja, no desenvolvimento vai surgir os problemas, vai surgir a situação apresentada logo na introdução. O clímax é quando acontece, sempre tem aquelas histórias, né? Começa tranquilo, né? Tem um desenvolvimento, a gente vai conhecendo um pouquinho e chega um momento de tensão, né? Ou seja, de algum acontecimento, né? Na história, isso é o clímax. E o desfecho é quando encerra a narrativa, ou seja, a gente apresenta uma solução para aquela tensão que foi criada na história. A gente viu muito da estrutura do conto, a gente conheceu um pouquinho como é que acontece os contos, mas agora a gente vai ver também alguns exemplos de contos escritos pelos maiores contistas brasileiros. Um deles é A Cartomante, de Machado de Assis, né? Que é um escritor muito conhecido aqui no Brasil pelas suas obras. Temos O Gato Vaidoso, de Monteiro Lobato, que também é um autor muito conhecido pelas suas histórias. Temos O Presépios, de Carlos Drummond de Andrade. Temos Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Temos A Caçada, de Lígia Fagundes Telles. Temos Conto de Verão, número 2, Bandeira Branca, de Luiz Fernando Veríssimo. E temos O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan. Então esses são alguns exemplos de contos escritos pelos maiores contistas brasileiros, né? E como a gente está falando de conto, a gente não poderia encerrar a aula sem ler algum conto, né? Então o conto que eu escolhi para nossa aula de hoje é o Conto da Mentira. Vou contar agora para vocês. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado a morte do cachorro. Nota 10 em matemática, gol de cabeça em um campeonato da rua. A mãe tentava assustá-lo, dizendo assim: seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria da cara dela, né? Quem tá mentindo é você, não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então, aconteceu o que seu pai alertava. Felipe assistia a um programa na TV, a apresentadora ligou para o número de telefone na casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Interessante, né, esse conto. Vocês puderam observar durante a leitura algumas coisas que a gente estudou durante essa aula, ou seja, o clímax da história, o enredo, o desfecho. Deu pra gente entender, né, um pouquinho a introdução, o desenvolvimento. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre conto e que também com esse conto que a gente leu no finalzinho, que vocês também tirem alguma reflexão sobre ele, tá certo? Então até a próxima aula!